documental e misterioso. Imagine um lugar que guardava todo o conhecimento do mundo antigo. As obras completas dos filósofos, a história de civilizações perdidas, a tecnologia por trás das grandes maravilhas. Agora, imagine que tudo isso foi apagado da história. A versão que nos contaram é simples: um grande incêndio, uma tragédia. Mas e se essa for a versão fácil? E se a verdade for muito mais complexa? O que realmente aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Para entender o que perdemos, precisamos voltar ao século 3 a.C. Após a morte de Alexandre o Grande, seu vasto império foi dividido. No Egito, o general Ptolomeu I Soter teve uma visão audaciosa: criar em Alexandria um centro intelectual para o mundo inteiro. Ele não queria apenas uma coleção de livros, ele queria o cérebro do mundo. Assim, nasceu o Mausoleum, o Templo das Musas. Não era uma biblioteca comum, mas sim o primeiro grande instituto de pesquisa da história, com salas de aula, laboratórios e, em seu coração, a grande biblioteca. O objetivo era megalomaníaco: obter uma cópia de todos os livros já escritos no mundo, de qualquer cultura. Agentes viajavam o mundo comprando rolos de papiro a qualquer custo. Uma lei decretava que todos os navios que atracassem no porto de Alexandria deveriam entregar seus livros. Os escribas trabalhavam dia e noite copiando os manuscritos. Os originais ficavam na biblioteca e as cópias eram devolvidas aos seus donos. Estima-se que, em seu auge, a biblioteca abrigava entre 40.000 e 400.000 rolos de papiro. Um volume de conhecimento simplesmente inimaginável. Foi lá que Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão assustadora, usando apenas varas e sombras. Foi lá que Euclides escreveu os elementos, a base de toda a geometria que usamos hoje. Herófilo, o pai da anatomia, descobriu que o cérebro, e não o coração, era o centro da inteligência. Era, sem dúvida, o maior farol de conhecimento que o mundo já viu. Mas faróis, como sabemos, podem se apagar das formas mais trágicas. A versão mais famosa da história culpa um homem, Júlio César. Em 48 a.C., durante sua guerra civil contra Pompeu, César foi cercado no Palácio de Alexandria. Para se defender, ele ordenou que seus próprios navios no porto fossem incendiados para bloquear a frota inimiga. Relatos antigos, como os de Plutarco, sugerem que o fogo se alastrou acidentalmente para a cidade e consumiu armazéns no porto que continham milhares de rolos. Um acidente trágico que custou ao mundo um tesouro. Caso encerrado, certo? Errado. A verdade é que a Biblioteca de Alexandria não sofreu apenas um, mas provavelmente vários eventos destrutivos ao longo de séculos. César pode ter sido o primeiro, mas não foi o único. Avançamos para o século 3 depois de Cristo. O suspeito número 2, o imperador romano Aureliano. Ao reconquistar Alexandria da rainha Zenóbia, suas tropas destruíram a área da cidade onde ficava o Mausoleum original. Foi um golpe devastador na estrutura física da biblioteca. Mais um século se passa. Nosso suspeito número 3 é o patriarca Teófilo de Alexandria. Em 391 d.C., em sua campanha para erradicar o paganismo, ele incitou uma multidão de fanáticos. O alvo era o Serapeu, um templo magnífico que funcionava como uma biblioteca filha da principal, guardando o que muitos acreditam ser o que restava do acervo original. O templo foi pilhado e destruído. Cada um desses eventos foi como um golpe fatal, mas a teoria mais chocante não fala de um incêndio, mas de uma morte lenta, agonizante e muito mais sinistra.
E se a biblioteca não foi destruída por chamas, mas por algo muito mais comum e implacável? Negligência, cortes de orçamento e censura. Manter uma coleção daquele tamanho era incrivelmente caro. Exigia um exército de escribas para copiar e restaurar os papiros que se desgastavam com o tempo e a umidade. Com a instabilidade do Egito sob o domínio romano tardio, o financiamento para o mausoléu pode ter sido cortado. O conhecimento literalmente começou a apodrecer nas prateleiras. Papiros mofando, sendo comidos por traças, sem ninguém para restaurá-los. Houve também uma profunda mudança ideológica. O foco do império mudou. A ascensão de um cristianismo mais dogmático via muito do conhecimento pagão, científico e filosófico da biblioteca como heresia, ou, na melhor das hipóteses, como inútil. Livros que não se alinhavam com a nova visão de mundo podem ter sido simplesmente ignorados até se perderem. Ou, pior, deliberadamente removidos e destruídos por não serem úteis para a nova ordem. Pense nisso. Não há um único relato de um autor antigo que tenha testemunhado um grande incêndio e lamentado a perda de todo o conhecimento do mundo. Os relatos são em sua maioria de segunda mão e falam da queima de armazéns no porto. A grande biblioteca, a principal, provavelmente já estava em franco declínio há séculos. Os incêndios e saques foram apenas os golpes finais em um corpo que já estava morrendo. A verdade é que a Biblioteca de Alexandria sofreu uma morte por 1000 cortes ao longo de quase 700 anos. Então, a pergunta que vale 1 milhão de rolos de papiro: o que, exatamente, nós perdemos? A lista é de partir o coração. É um catálogo de livros fantasmas que assombram a nossa história. Perdemos as 90 peças de Ésquilo, das quais hoje só temos 7. Perdemos as obras completas de Sófocles e Eurípides, das quais só temos uma fração. Perdemos os escritos de Beroso, o historiador babilônico, que continha a história completa da Mesopotâmia contada por eles mesmos. Imagine ter acesso a isso hoje. Perdemos os trabalhos de Aristarco de Samos, que, segundo relatos, propôs o modelo heliocêntrico do sistema solar, com a Terra girando em torno do Sol, 1800 anos antes de Copérnico. Teríamos chegado à Lua séculos antes? Perdemos tratados de engenharia, que poderiam explicar em detalhes como as pirâmides foram construídas, ou como o Colosso de Rhodes foi erguido. Perdemos inúmeros poemas, peças de teatro, histórias completas de civilizações das quais hoje só conhecemos fragmentos por meio da arqueologia. Perdemos mapas de terras desconhecidas, tratados de medicina com curas para doenças que talvez tenhamos levado séculos para redescobrir. A perda da Biblioteca de Alexandria não foi um único evento, foi um processo lento de decadência. O resultado foi um dos maiores apagões intelectuais da história da humanidade. Ficamos com as sombras na parede de Platão, sem nunca saber a verdadeira forma dos objetos que as projetavam. A história da Biblioteca de Alexandria é um aviso, um lembrete de que o conhecimento é frágil e que a apatia pode ser tão destrutiva quanto o fogo. Talvez o maior mistério não seja como a biblioteca foi destruída, mas sim o quanto nós regredimos por causa de sua perda. Que outros segredos, que outras maravilhas, que outro futuro nós perdemos entre as cinzas e os papiros apodrecidos de Alexandria? Essa é uma pergunta que talvez nunca possamos responder. O que você acha? Foi um grande incêndio ou uma morte lenta por 1000 cortes? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gosta de desvendar os maiores mistérios da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossa próxima investigação. Até lá, continue questionando.